águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Oh glória! Somente até aqui, e nós vamos aqui, meus amados, tentar de forma rápida falar o começo, a introdução dessa mensagem, e aí, permitindo Deus, a gente continua em outro momento, tá bom? Mas de forma resumida, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jerusalém foi sitiada. Babilônia tomou de forma completa o povo de Deus, e vale ressaltar que foi por desobediência. Sempre que eu falo sobre isso, meus amados, eu gosto de lembrar a igreja que alguém fala por aí que o povo de Deus nunca perdeu batalha. Só que na Bíblia não é isso que fala. Na Bíblia, a Bíblia narra que sim, o povo de Deus, algumas vezes, eles perderam algumas batalhas. Outro exemplo é Samuel capítulo 3, capítulo 4, primeiro livro. Ele narra também sobre uma derrota para os filisteus. Por quê? Por conta de desobediência e por conta de idolatria. Então vale lembrar isso, que o povo de Deus, de vez em quando, eles perderam algumas batalhas, e isso era o quê? Era a forma de Deus agir na vida deles, de Deus moldar eles, de Deus preparar eles. É por isso, irmãos, que a gente tem que entender que às vezes, não é toda vez não, mas tem vezes que a prova vem e o crente não sabe o motivo. Oh glória! Uma vez é Deus te moldando, viu? Às vezes é Deus apertando um pouquinho para você voltar para os pés dele. Porque tem crente que parece que só sabe estar se for na provação. Para orar tem que estar na prova. Para jejuar tem que estar na prova. Tem gente que é desse jeito. É todo mundo, pastor? Não, mas tem gente que é dessa forma. Só ora, só consagra, só busca a Deus se o negócio estreitar. Se tiver tudo bom, aí ele fica assim meio light, meio tranquilo. E Jesus conhece todos nós, oh glória. Jesus conhece cada um de nós. E Ele sabe a melhor forma de tratar com cada um dos seus servos. Então aqui, a Bíblia narra que Deus usou o profeta Ezequiel. E ele foi poderosamente usado para falar de forma resumida, pelo menos 3 coisas. Eu estou falando não somente do capítulo 47, mas de todo o livro. Deus usa o profeta para falar pelo menos 3 coisas para o povo que estava cativos. E as 3 coisas estão aí na tela para você, ó. Que Deus ainda fala, que Deus ainda governa e que Deus tem planos para restaurar seu povo. Glória a Deus. Eu estou falando aqui, meus amados, de um Deus poderoso que castigou seu povo, levando para o cativeiro na Babilônia, porque o seu povo estava distante da presença dele. E aí Deus usa o profeta para dizer, ó, existe um Deus que ainda fala, existe um Deus poderoso que ainda governa. E este Deus poderoso, Ele quer restaurar a vida de vocês. Os irmãos sabem muito bem que lá na Babilônia, o povo de Deus, eles estavam tristes. Tristes a ponto de a Bíblia narrar que eles ficavam lamentando e chorando às margens do rio. Mas por quê, pastor? Ora, meus amados, porque eles lembravam de o quanto eles eram prósperos e abençoados lá atrás. O quanto eles eram livres, só que não souberam aproveitar a liberdade com Deus, e aí ficaram cativos. Então, de forma específica, no capítulo 47, Deus dá uma revelação. Eu estou olhando aqui para o relógio, para poder conseguir avançar um pouquinho mais. Deus dá uma revelação para o profeta, dentre várias outras que Deus tratou e falou através da vida do profeta. E nessa revelação, meus amados irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele, ainda de forma introdutória, Ele trata da seguinte forma. Eu dividi o capítulo 47 dessa forma aqui para a nossa compreensão. Primeiro, a visão de Ezequiel revela um rio que nasce no altar, cresce gradualmente e transforma tudo que toca.
Então, a primeira coisa que eu vou falar daqui a pouquinho aqui é a origem do rio. Foi aonde? Foi no altar. A origem do rio vem dos umbrais da casa do Senhor, ô glória. Então é a origem, vamos já falar sobre essa origem. Segundo ponto, esse rio simboliza a presença de Deus, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo na vida do povo. Como assim, pastor? Irmãos, porque não pense que o Espírito Santo é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento também houveram manifestações da graça de Deus. No Antigo Testamento também houveram situações onde o Espírito Santo trabalhou e agiu. Quando eu falo sobre a graça de Deus, a gente começa a lembrar de passagens bíblicas. Por exemplo, se você ler Isaías capítulo 40, você vai ver que o povo estava distante de Deus. Aí no capítulo 41, Deus está chamando o povo. Deus está agindo na vida do povo. Ou seja, no capítulo 40 de Isaías, a Bíblia narra que o povo merecia castigo. Mas no capítulo 41, Deus fala assim: olha, eu sou o Deus de vocês. Não temas, eu sou o Deus de vocês. Eu cuido de vocês. Se passar pelas águas, pelo fogo, e Deus vai tratando. Ou seja, o que é isso? Manifestação da graça de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus dando pinceladas sobre a sua graça. Mas vamos lá, capítulo 47, a Bíblia também trata sobre que essa mensagem, ela não é apenas sobre águas, mas ela é sobre níveis espirituais, onde as pessoas se encontravam de forma diferente e ainda hoje se encontram. Eu queria falar pelo menos um pouco sobre esses níveis espirituais hoje, tá bom? E eu coloquei aqui uma citação de dois grandes pensadores da Bíblia, que é Warren Gibbs e Mater Henry. Eles dizem o seguinte, que esse rio aponta para a ação do Espírito Santo fluindo sobre o povo no tempo da restauração. Ou seja, irmãos, o povo, eles estavam tristes, angustiados, preocupados, e os de mais idade estavam com saudade de Sião. Lembra do Salmo 126? Quando a Bíblia fala que eles estão narrando assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ali, meus amados, eles retornando para Sião, e eles reconhecendo a grandeza e a bondade de Deus, aqueles que sofreram e padeceram na escravidão, na Babilônia. Então, a gente vai aprender aqui, meus amados, e eu quero falar aqui sobre, de forma inicial, eu tentei resumir aí o capítulo 47 para os irmãos, mas de forma inicial nós colocamos o seguinte, primeiro ponto, está no versículo 1, a origem do rio. Eis que saía umas águas de debaixo do umbral da casa, ou coisa boa. Então, observe aí a origem do rio que o profeta está tendo uma revelação. Qual era a origem, pastor? De onde é que vinha? Vinha dos umbrais da casa. A base desse rio era santo, sagrado, ou seja, eu estou querendo dizer para você, meus amados, que nós precisamos dar ênfase, entender que tudo que de fato é genuinamente espiritual, começa em Deus. O que começa em Deus, você pode ter certeza que não é que não tenha dificuldades ou problemas, mas se começa em Deus, é algo bom. Se começa com Deus, é algo que vai dar certo. Um exemplo simples para isso, meus amados, é às vezes a pessoa começa a fazer vários eventos, várias situações, mas não ora. Vai fazer uma festa, vai fazer um congresso, mas não ora. Tem um projeto bom, bonito, interessante, mas não orou, ou seja, não começou em Deus. E aquilo que começa em Deus, repito, não é que não tenha dificuldades, tem dificuldade sim, ok? Porém, aquilo que começa em Deus, você pode ter certeza que é genuinamente santo, espiritual. Eu deixei aqui para os irmãos que nenhum rio, ele nasce do nada, existe uma nascente. O rio precisa de uma nascente. Assim é cada um de nós, oh glória.
Cada um de nós cristãos, nós precisamos de uma nascente, e a nossa nascente precisa ser sempre Deus, o Espírito Santo de Deus, que nós possamos realizar muitos projetos, mas que tenha base Deus na nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e meus amados, que este rio, esta nossa caminhada, ela tenha sempre a origem, a nascente Deus. Deus seja sempre o nosso Senhor. Não faça sem primeiro orar, não haja sem primeiro orar. Ei, em nome de Jesus, não fale sem primeiro orar. Deixa Deus, em nome de Jesus, ser o Senhor da sua vida. Quantas e quantas vezes eu esperei para dar uma resposta, porque eu sabia que se eu fosse responder naquele momento não seria bom. Momento da ira, momento da raiva, momento do estresse. Aí eu, calma, depois eu respondo, depois eu falo, depois de quê, irmãos? Depois da direção de Deus através da oração. Tem muita gente aí que comete muitas coisas erradas porque está fazendo pela própria força, pela própria sabedoria, pelo próprio conhecimento, está deixando de buscar o Deus que é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte, e nós não podemos ficar buscando em outras fontes não, é Deus quem é a nossa nascente, glória a Deus. Então quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Segundo, meus amados irmãos, Deus nos leva a um crescimento gradual. E aí está o texto onde nós lemos. Tem gente que pensa que vai crescer da noite para o dia. E eu lembrei aqui agora, de uma mensagem que tem uns 15 anos que eu ouvi do pastor Gesiel Gomes. Tem uns 15 anos que eu ouvi ele pregar essa mensagem. E ele pregava, é claro que eu não vou lembrar de toda a mensagem, mas ele pregava sobre a escada e sobre o elevador. E ele dizia o seguinte: se você subir de elevador, você não vai conhecer nunca andar por andar. E tem gente que quer subir de elevador, quer sair do térreo e chegar lá no 12º, 15º, 20º andar. Só que quem sobe de elevador, ele não conhece a estrutura, ele não conhece o caminho. Estou dando a fonte aqui, irmãos. A fonte aqui dessa mensagem foi o pastor Gesiel. Aí ele vai e fala o quê? Ele diz: vai de degrau por degrau que é melhor, meu filho, ô glória. Vai crescendo devagar. Pastor, de escada demora mais, é mais difícil. Esse é o problema de muita gente. Agora isso aqui é Deus que está dando para mim, viu? Esse é o problema de muita gente. O que, pastor? Tem gente que quer se apressar demais. Aí quando se apressa demais, não dá certo. Não aprende o que é para aprender. Não aprende o que Deus quer te ensinar. Então vamos de degrau em degrau. Pode até demorar, mas se for no tempo do Senhor é o melhor tempo, é a melhor hora, é o melhor jeito. Ô glória. É Deus te dando a cada degrau que você vai subindo, glória a Deus, estrutura para você subir mais um, para você subir mais um. Tem muita gente que sobe, está lá em cima e cai abruptamente. Por quê, pastor? Subiu de elevador, meu filho. Que nós possamos crescer em Deus gradualmente, em nome de Jesus. Não deixe de crescer não, mas cresça gradualmente. Todo dia, vamos lá se organizar para poder subir mais um degrau, dar mais uma passada, ô glória. Todo dia, Deus tem algo mais para nós crescer e para nós aprender com Ele. Busque a este Deus e você verá Deus te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Eu fiz aqui, meus amados, sobre o versículo 3 ao 5, onde a Bíblia narra sobre as águas no tornozelo, as águas no joelho, as águas nos lombos e depois as águas onde não dava para atravessar. Eu fiz aqui uma alegoria para fazer uma aplicação para vocês. Eu não coloquei no telão, eu só anotei aqui e vou compartilhar com os irmãos. Primeiro, água no tornozelo. Mediu 1000 côvados
e a água foi até o tornozelo. E eu coloquei aqui, irmãos, como aquela vida... Deixa eu só falar sobre esses 4 pontos para a gente encerrar, viu? Vai ser rápido. Eu coloquei como aquela vida espiritual assim, meia boca, não sabe? Não tem aquele negócio assim, mais ou menos, aquela vida superficial. Pastor, e tem gente assim? Tem, irmãos. Tem gente que não está com muita vontade de se molhar, não. Tem gente que não está com muita vontade, não, de aprofundar, de conhecer mais. Ele vem para a igreja, senta, não quer nem muito compromisso. Termina o culto, tem gente que é assim. Termina o culto, não quer nem dar parte do seu para muito crente, porque senão pode ter algum crente que chame ele para um evangelismo, para uma oração, para uma consagração. É gente que quer viver assim só o superficial. E pastor, tem gente que é desse jeito, quer viver só o superficial. Representa aquele crente que ele até é evangélico, mas ele nunca se aprofundou em Deus. Se você pensa que se encaixa mais ou menos nesse negócio aqui, do crente que quer água só no tornozelo, então cuidado, acende o sinal de alerta. Porque Deus não quer que nenhum de nós tenhamos somente essa limitação espiritual. Segundo, águas nos joelhos. Aí eu já coloquei aqui como um nível melhor, porque joelho fala de oração. Então vamos lá, água no joelho, o crente já é um crente de oração, coisa boa. Gosta de orar, é um crente que já tem um pouquinho mais de base, já tem um nível de dependência e de submissão. Não é exatamente isso aqui que o texto ele trata. Eu só coloquei aqui, com água no joelho, já está falando sobre alguém que aprofundou um pouco mais, já está orando, já está buscando mais. Terceiro, pastor, água nos lombos, fala de serviço, força e maturidade. Firmeza na presença do nosso bondoso Deus. Aqui o crente já assume mais compromisso, mais responsabilidade, mais constância na obra do Senhor. Só que, observe, meus amados, que quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que quanto mais o tempo passa, mais você vai subindo o degrau, mais você vai avançando. Só que aqui o crescimento é um crescimento onde mais você vai se envolvendo, porque na verdade é isso que o texto está narrando aqui, mais envolvimento. Primeiro, água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos, porém, um pouco mais adiante, a água estava no nível que não dava mais para ir, a não ser que fosse a nado. E quem vai nadando está totalmente entregue. E o que Deus quer, na verdade, para todos nós, em nome de Jesus de Nazaré, é que nós venhamos entrar de forma profunda para se entregar sem reservas na mão do nosso bondoso Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer esse negócio de crente ficar com água só no tornozelo, esse negócio de crente ficar só mais ou menos, pelo menos. Tinha um amigo meu que ele disse: rapaz, eu tenho aí um pelo menos. E eu falei: não fala isso não, rapaz, foi Deus que te deu, sobre um veículo que Deus havia dado para ele. Não fala isso não, foi Deus que lhe deu. Então tudo que Deus nos dá é bom, é bênção, e agradeça a Deus por isso. Mas eu estou falando do crente. O crente não pode ser um pelo menos. Mas pelo menos eu vou na igreja. Mas pelo menos eu fui no culto de doutrina. Não, meu filho, não é só vir, é estar aqui entregue totalmente, é estar aqui, glória, com o coração aberto e rasgado na presença de Deus, para adorar ao Rei da Glória, para se entregar ao Rei da Glória. O que Deus quer de verdade de cada um de nós e todos, é que nós estejamos totalmente mergulhados, dependentes, entregues a Ele, cheio dele na nossa vida, em nome de Jesus de Nazaré. O meu Jesus poderia ter feito milagre lá para Pedro, quando ele estava no raso, mas ele disse: não, Pedro, no raso não, eu até posso fazer milagre aqui, eu estou parafraseando, eu até posso fazer milagre no raso, mas se você quer milagre de verdade, vem para o fundo, meu filho, e lança a rede de novo lá no fundo de Deus tem milagre na tua vida, e eu libero esta palavra sobre você em nome de Jesus. Tem milagre no teu ministério em nome de Jesus, tem coisa grande de Deus. Tecandaraba subiandarábia. Aleluia. O que Deus quer, meus amados, é que nós venhamos entrar de forma profunda
e deixa Ele fazer. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, eu não sei nadar não, irmãos. A Bíblia narra de alguém que até caminhou sobre as águas. Então, se você não sabe nadar com Deus, Deus é poderoso para fazer até você caminhar sobre as águas. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus é poderoso para fazer o impossível na tua vida em nome de Jesus. Somente entre neste oceano de Deus. Te entrega totalmente e deixa Deus agir na tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu ia falar mais aí, irmãos, sobre esses outros pontos, mas já concluindo aí para os meus amados irmãos, só para concluir, e talvez depois a gente fale sobre esse tema com forma mais tranquila. O rio existe, flui e cresce. A pergunta é, que nível você está? Pergunta para o crente do lado, e aí? Que nível tu está, crente? Oh glória! Que nível que você está? Você está aí, ó, só na beirinha, porque na beirinha não tem compromisso, não tem risco. Você está aí só no rasinho, só nos tornozelos. Você está já ajoelhado, já está no lombo, ou então está totalmente entregue. Deus está chamando todos nós para estarmos totalmente entregue. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para Deus nada é impossível. Este é o nosso Deus. E Ele quer cada um de nós e todos envolvidos na sua presença. Quem pode dizer glória a Deus? Fiquemos em pé, meus amados, em nome de Jesus. Vamos orar com o pastor Paulo e as bênçãos com o pastor Eliel, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus.